Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos, um podcast que vai falar sobre mercado de trabalho, futuro das profissões e tudo que você precisa para ser um profissional caçado pelas empresas. Eu sou a Thaís Targa e hoje eu tenho uma convidada muito especial, Bruna Veiga. A Bruna, ela é Headhunter, ela é partner da C-Level Group. Ela tem uma super experiência e se prepara, porque vem aí quase 1 hora de papo reto, onde a gente vai falar sem travas na língua, a gente vai falar com muita honestidade, sinceridade e bom humor sobre mercado de trabalho e futuro das profissões. Bruna, gratidão por você estar aqui. Eu sei que a agenda no fim do ano, esse ano especialmente, ela está muito agitada. Fico muito feliz, inclusive. A gente segue com muita esperança. E eu queria saber, já de bate-pronto, legal, o que a gente pode esperar do futuro do mercado de trabalho, até falando numa perspectiva assim de 1 ano. O que a gente pode esperar? Thaís, qual o movimento de mercado? Me ajuda acho aqui. uma coisa tão louca você falar de futuro, porque assim, ali na virada 2019 para 2020, tudo aquilo que a gente imaginava de futuro foi por água abaixo. Mas assim, o que está se desenhando e que eu destacaria assim como top trends, como algumas tendências? Primeiro, transformação digital. E o que é isso? É o processo de você tornar as empresas mais adaptáveis às mudanças de tecnologia. Só que isso tem a ver não só com você recriar os teus processos e fazer input de tecnologia, mas tem a ver com a mentalidade das pessoas, tem a ver com cultura. E aí fala, Bruna, o que isso tem a ver com carreira? Tudo. Porque as empresas estão buscando, e isso é uma tendência, as pessoas mais abertas a aprender, que consigam facilmente mudar os seus pontos de vista, questionar os processos na sua área e falar, peraí, como é que eu consigo trazer uma tecnologia, como é que eu consigo mudar isso e fazer de uma forma mais rápida para escalar. Eu destacaria esse ponto da transformação digital como uma grande tendência, a gente vai falar muito disso. E não é novidade, Thaís. Quando a gente conversa com as empresas, por exemplo, ontem eu estava batendo um papo com uma indústria de metalurgia. E o RH falou assim, poxa, olha, o que a pandemia trouxe aqui. E a gente agora, X% das nossas reuniões são todas virtuais, né? Todas por Teams, Google Meets, whatever. Só que, o Skype foi inventado há 18 anos, Thaís. Sim. Há 10 anos atrás eu já trabalhava 80% das minhas reuniões remotas e tem empresa que está falando, puxa, agora é isso. Então, é uma realidade, é uma tendência, a gente vai falar muito de transformação digital e as pessoas têm que estar antenadas nisso para a carreira. Perfeito, concordo com você. Inclusive, uma das competências que eu tenho falado muito é a flexibilidade cognitiva. A sua capacidade de desaprender, de desapegar do que te trouxe até aqui e se abrir para o novo, pensar o mundo de uma forma diferente, conviver e aprender com diversidade, mudar rapidamente sua mentalidade, seu mindset. Beleza, isso é ótimo. Só que uma pessoa que trabalhou a vida inteira em empresas mais tradicionais, ela está, de repente, até nos ouvindo aqui, nos assistindo. Como que ela faz para ser uma pessoa que é um apoiador, que é uma pessoa que tem mais facilidade para ter um perfil atuante em transformação digital? O que eu, de repente, vamos imaginar que eu sou uma profissional que tenho minhas dificuldades, mas eu estou aberta, eu quero aprender e eu quero me transformar junto com esse mercado de trabalho dinâmico que requer flexibilidade cognitiva, resiliência, facilidade de adaptação. Como que eu faço para me transformar nesse profissional que é caçado e desejado pelas empresas? E eu acho que é legal falar também, Thaís, que essa questão de você estar aberto à inovação, de você ter essa capacidade de desaprender, isso independe da idade. Tá? Isso é uma competência que as pessoas podem sim adquirir. Mas, claro, tem toda uma questão. Se a gente for voltar vários anos atrás e pensar no nosso sistema educacional, a gente foi treinado aqui a não questionar. Então, eu acho que a grande virada de chave, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em transformação digital, quando a gente pensa em reaprender,
é sempre questionar. E a gente foi ensinado a não questionar na escola. Hoje não. Hoje, os principais modelos de ensino contemporâneos, eles estão trazendo esses questionamentos para as crianças, e isso é maravilhoso. Eles trazem, quem tem filho sabe, eles trazem questionamentos que a gente fica de boca aberta e fala, eu jamais questionaria, eu teria tido esse insight com a idade que essa criança tem. E eles têm. Então, assim, independentemente da tua idade, da tua área de trabalho, é olhar o resultado que você tem que entregar naquela empresa, na tua carreira, e pensar, como é que eu posso melhorar isso? E isso implica em você se desapegar de coisas que não vão funcionar mais. Eu já trabalhei em empresas, Thaís, que ninguém trabalhava mais com e-mail. Já era. Gente, gratidão, porque eu não acredito mais no e-mail, que é comunicação mais lenta do que o e-mail. Tanto é que a minha empresa é tudo WhatsApp. Eu falo aqui, a gente vai trabalhar com o WhatsApp. Eu nem consigo hoje olhar todos os meus e-mails. E às vezes eu tô até... Esses dias eu tava procurando... Era um serviço, eu acho que eu queria uma agência, alguma coisa, um freelance. Eu contratei a pessoa que falava comigo por WhatsApp. Sabe assim, de você entrar no site, e eu não quero ter o trabalho nem de gravar um número, assim, ter que copiar, colar, eu quero clicar e já começar a falar. Então isso para mim faz total diferença, porque eu penso, é uma comunicação rápida, mais instantânea e tá sempre à mão, então é muito perfeito. mais ágil, é muito mais fácil. Né? Então, eu acho que vai muito de cada profissional, sem pensar como é que eu posso fazer melhor isso e questionar os seus processos. Porque quando a gente pensa nessa parte de transformação digital, a gente não está falando, Thaís, da área de TI. Sim. Isso é de todas as áreas, é de todos os profissionais, é de todas as carreiras. Perfeito, perfeito. E o que você tem encontrado? Porque você entrevista profissionais executivos praticamente o dia inteiro. Muito. Fala sobre a qualidade desses profissionais que você tem conhecido, que você tem aí entrevistado, avaliado. O que você está vendo aqui? Papo reto, Bruna. Não, de verdade, Thaís. Eu acho que tem algumas pessoas que deixaram de lado as suas carreiras e colocaram essa responsabilidade das suas carreiras na empresa que elas estão atualmente. Muitas pessoas com quem a gente conversa, a gente percebe um nível maior até de acomodação, de conformismo, não foram buscar coisas novas. Por outro lado, tem bastante gente que a gente entrevista e que estão super antenados com o que está acontecendo, buscam sempre coisas diferentes, mas também a gente entrevista bastante pessoas que estão acostumados com processos mais antigos que a gente sabe que hoje não funciona mais, né? E essas pessoas deixaram de se atualizar. Quando você pergunta, às vezes, cara, qual foi o último livro que você leu? O que você buscou para o seu desenvolvimento? Aí vem aquele cri, né? Ou algumas desculpas e justificativas do porquê não teve tempo, e enfim. Eu já passei por isso, de entrevistar a pessoa, né, e falar quais são os seus hobbies, o que você faz para se divertir. Adoro ler. Aí eu adoro ler. O que você leu? Eu falo, qual foi o último livro que você leu? Daí a pessoa pensa, eu não lembro muito bem. Eu falo, não precisa trazer o título, traz só a história, só para, às vezes, até eu li. Olha, eu tô meio sem tempo e tal. Então, além de repente, a pessoa tá nítido que ela não pratica leitura, você quase que já marca um X. Porque você fala, essa pessoa não tá sendo 100% honesto aqui na entrevista. Então, eu que faço bastante entrevista de emprego simulada, que hoje você sabe que eu tô no outro lado. Eu tenho uma empresa, a Tetarga. A gente, inclusive, indica nossos assessorandos para você. Para C-Level. Para C-Level. E a gente treina esses profissionais, a gente faz uma entrevista simulada. E algo que a gente sempre está orientando seja ético, íntegro e não vai enfeitar ou querer fazer bonito na entrevista e levar dados que não se comprovem, que você não possa se defender. Porque percebo que os profissionais treinam para a entrevista e esse treinamento, que muitas vezes assim, como que é o treinamento, né? Como, eu vou olhar ali como que é uma entrevista padrão, vou fazer aqui meu roteiro, vou elaborar e fica uma coisa que você consegue sentir, perceber que a pessoa não está ali integralmente, que ela de repente está interpretando um papel
ou que ela tá com respostas prontas e engessadas. E digo para você que está assistindo, não faça isso. Por isso que a entrevista simulada, ela é uma etapa do meu processo de assessoria de recolocação que não dá para ficar sem, porque a gente vai ouvir a história daquele profissional e a partir da história, da realidade, dos exemplos, a partir da vida dele, a gente vai ajudá-lo a pensar e elaborar melhor as respostas, mas não vai ficar aquela coisa engessada. Sim. Porque senão você fala, quem que é esse ser humano que está aqui na minha... Não estou conseguindo perceber, não é? Você sente isso também, Bruna? Certeza, Como que é para você? E quando a gente trabalha com isso, tenho 20 anos de escola, né, na área de pessoas. Não só nessa parte de entrevistas, como headhunter, mas também do outro lado da mesa, né, trabalhando como head de RH nas empresas. A gente entrevista muita gente, a gente conversa com muita gente, a gente acaba ficando macaco velho nisso. Então, você vir com uma história que não tem consistência, é muito fácil para alguém minimamente treinado em processo de entrevista pegar isso e entender que aquele profissional não faz sentido para aquela posição, né? O ideal é que você chegue aberto, exponha as suas vulnerabilidades. Isso é tão legal. Quando você faz uma pergunta, até nessa seara de transformação digital, o que tem sido feito no teu setor com relação à transformação digital? E as pessoas são honestas em falar, olha, eu desconheço um pouco esse tema, ou eu tenho visto algumas coisas no mercado assim, mas a gente não conseguiu implementar. É muito mais honesto do que você dizer que está fazendo um determinado projeto, está implantando e não ter consistência e não conseguir provar isso, né? Então, seja sincero, mostrar as vulnerabilidades faz parte e muitas vezes é muito bem visto por nós headhunters. É o famoso embromation, né? Não dá. Eu tenho um cliente que entrevistou um candidato, ele falou assim, Bruna, não dá. O cara é muito somebody love, sabe? Me fala dessa situação específica, até onde você puder abrir os detalhes. Não, que é muito esse perfil, assim, do profissional que fala demais, garganteia. Não, eu fiz, isso é outra coisa que tem que tomar cuidado. Porque assim, Thaís, ninguém tá onde tá sozinho. Você tem um time, você tem outras pessoas que trabalham com você, você tem interação com outras áreas. Então, quando o cara vem o cara ou a cara, sempre que eu falar o cara, pode entender como a cara, Sim. Tá? Quando a pessoa vem gargante ou não, porque eu fiz isso, eu implantei aquilo, eu construí isso. Então, isso nem pode soar presunçoso, porque você tem outras pessoas nesse contexto que fizeram junto. Então, como é que você... E a gente pergunta mesmo, né, nós headhunters, não, mas... quem era o principal responsável em desenhar essa determinada estratégia? Que outras áreas você precisou envolver? E aí você vê que tem N outras pessoas envolvidas. Trazer esse contexto é bem importante para não soar essa postura presunçosa ou muito somebody love, de eu fiz, aconteci e a coisa tá só comigo, sabe? Não pega muito legal para os clientes, não. Legal. Ô, Bruna, e hoje 100% das suas entrevistas, elas são online mesmo, remotas? Como que está funcionando nesse sentido? E as posições que você tem hoje são posições remotas? Como que está essa questão, modelo híbrido, remoto? O que você está percebendo assim, de demanda? Estou perguntando o que as empresas querem e o que o profissional também que você entrevista diariamente quer e se tem congruência nisso tudo. Legal. Assim, bom, lá na C-Level a gente está no modelo híbrido, tá? Então, 2 vezes por semana o time se reúne presencialmente, nos demais dias a gente trabalha remotamente em home office. 100% das entrevistas a gente tem conduzido remotamente. É muito mais simples, é muito mais rápido, você otimiza deslocamento, enfim, nem preciso ficar dissertando aqui as facilidades que isso trouxe. Sim. E lembrar que 10 anos atrás, quando eu usava Skype para entrevistar, as empresas me massacravam. Falavam, você é louca, tem que ser olho no olho. Isso não funciona. Como é que você dá, não só para entrevistar, mas para dar feedbacks Sim. também, desenvolvimento e coach. Você é louca, como é que você vai dar feedback para um cara por Skype? Você tá, enfim. Voltando. Então, sim, 100% Sim. das entrevistas estão sendo remotas. O que a gente percebe nas empresas, tá, Thaís? Depende muito da cultura e realidade de cada um. A maioria das empresas está optando pelo sistema híbrido de trabalho. Então, até 2 dias, 1 ou 2 dias por semana, para que haja uma integração das pessoas, e aí os colaboradores fazem check-ins, as equipes se combinam para estar lá presencialmente, e os demais dias em home office. Porém, em algumas áreas específicas, as empresas têm optado em trabalhar 100% home office, que é o exemplo da área de tecnologia, que está super aquecida
E as pesquisas mostram que 95% dos profissionais de carreira digital, e a gente está falando aí, por exemplo, de desenvolvedores, arquitetos de software, essas pessoas, 95% almejam home office. E a gente sabe que agora o mercado de trabalho ele é global. Você tem pessoas que estão trabalhando aqui no Brasil para empresas de outras localidades, 100% remoto, né? Então, na carreira de tecnologia, sim, as empresas que falarem, não, eu quero o pessoal de tecnologia aqui presencialmente, não vão atrair ninguém. Do ponto de vista dos clientes, das empresas, como que está a expectativa? A maioria conseguiu entrar no modelo híbrido ou 100% home office? Ou você tem hoje posições que dizem, não, eu quero a pessoa full time aqui na sede da empresa? Como é que ficou isso? Depende muito da posição, Thaís, né? Então, por exemplo, na área comercial, de suporte à vendas, a gente teve a abertura de algumas posições na semana passada, são posições full home office. Tá? Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma vantagem para as empresas. Elas perceberam, nossa, é uma super vantagem, porque elas podem ter o melhor talento em qualquer lugar do nosso país, quiçá do mundo. Mas, ao mesmo tempo que é uma vantagem, também o mundo está descobrindo que aqui no Brasil tem um monte de talento. E que ganhar em dólar para os profissionais aqui é muito melhor. Em euro, então, em euro nem se fala. No conforto do seu lar, né? Sim. Então, assim, as empresas elas têm optado por modelo 100% remoto quando é possível. Algumas ainda têm esse viés um pouco mais tradicional e querem formato híbrido, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana que o time se reúna presencialmente. E o meu ponto de vista, Bruna, eu acho o modelo híbrido muito saudável. Por quê, Thaís? Tem algumas pesquisas que mostram, até do World Economic Forum, que só o home office afetou assim, em níveis de estresse e de falta de bem-estar nas pessoas, mais de 64% das pessoas que estavam full home office, principalmente as mulheres, porque é muito difícil você conciliar algumas, enfim, as tarefas domésticas com você estar no home office. Então, eu particularmente acho muito saudável você conseguir estar conciliando o formato home office com o formato presencial. Tem uma outra pesquisa super legal também, que saiu da Fundação Dom Cabral, que, por outro lado, fala, né, que 58% das pessoas que estão em home office afirmam que se sentem mais produtivas. Faz sentido, só que se você vai mais a fundo nessa pesquisa, essa produtividade, ela acaba vindo muito mais de horas adicionais que você está ali, você trabalha mais tempo e inversamente proporcional ao teu bem-estar. Ela não promove essa produtividade de horas adicionais, ela não promove um maior bem-estar nas pessoas, pelo contrário. Entendi. E algo também que eu tenho questionado é que a gente foi para uma situação de home office onde a gente estava sob pressão praticamente de todos os lados. Então, eu estava em casa não porque eu queria, porque muitas vezes era obrigatório, né? Até a questão de saúde pública. E, geralmente, eu estava sem escola das crianças, sem a sua rede de apoio, porque, né, sem pai e mãe, porque nesse momento também estavam em isolamento. E você tinha que, do dia para a noite, aprender a trabalhar em casa e dar conta de tudo isso que estava acontecendo. Crianças enlouquecidas, né? Muitos casais começaram a ter conflitos, porque eu tenho uma amiga que falou, nos últimos 3 meses eu convivi mais com meu marido do que em 5 anos de casamento, porque um viajava, o outro ficava fora. E alguns casais levaram muito bem, outros, né, tiveram conflitos. Até dizem que tem uma safra de separados pela pandemia no mercado. Mas agora a gente percebe que as coisas estão andando. Então você já tem a escola das crianças, você já aprendeu a trabalhar em home office. Então é provável que você já não tenha tanta pressão em cima ali, que seja agora uma questão de escolha. Né? Concordo. E tem sido uma questão de escolha dos profissionais. A maioria tem preferido... Eles sempre perguntam, né? Mas qual é o modelo de trabalho? É presencial, é remoto, é híbrido? Presencial
é a menor parcela que deseja voltar para esse modelo. Porque as pessoas também, elas se reacomodaram na sua rotina, Thaís. Elas perceberam que não precisam fazer todo esse mundo de deslocamento, leva filho, vai para o escritório, volta para lá, volta para cá. E elas também se acostumaram a ter uma maior proximidade com a família mesmo. Né? Quando você está na tua casa, em home, as pessoas se estruturaram para trabalhar dessa forma. Então, eu vejo que isso não vai mudar. É uma tendência, o work from anywhere. Agora, como a gente pode falar também, é um mercado sem fronteiras. Isso ajuda as pessoas a ter uma maior liberdade de escolher onde trabalhar, ajuda as empresas a poder ter o melhor talento em qualquer lugar do mundo trabalhando para a sua empresa, mas também gera uma competição super acirrada entre as empresas, né? Sim! Porque se antes a tua empresa competia com outras empresas locais para atrair aqueles talentos na tua região, agora essa competição é global. Né? Tanto e a gente estava conversando isso um pouco antes, né? As questões de remuneração mesmo mudaram bastante. Antes as pesquisas salariais elas eram regionalizadas. Hoje você não tem mais isso. Você literalmente não tem mais fronteiras. E aí as empresas têm que ser muito inteligentes para pensar o seu formato de remuneração, o seu formato de benefícios para você atrair as melhores pessoas. Tem sido um super desafio atrair e reter as melhores pessoas, porque a competição está acirrada e agora você está vendo, né, que o mercado está reaquecendo. Então, tenho percebido, estou muito feliz. O que você pode dizer assim sobre esse reaquecimento do mercado? Percebo ainda, que você trabalha com posições grandes, mas eu percebo um achatamento salarial. Muitas empresas demitiram um sênior, querem contratar um júnior, um pleno no lugar. E o que você percebe, assim, né, do que chega lá na C-Level, do mercado agora, a movimentação do mercado? A gente está gravando, hoje é dia 14 de dezembro. Quando é que isso vai pro ar? Vai demorar uns dias ainda, mas esse dezembro, para mim, ele tá super agitado. Não para de chegar vagas, né? Porque a gente fala com consultorias, com profissionais de RH, muita gente inbox no LinkedIn vai me mandando vaga. Então, não vai ter nem recesso na minha empresa. Todo ano a gente fez recesso. Eu falei, gente, a gente não vai ter também, não. Congruente a gente fazer recesso com o mercado bom do jeito que tá. Vamos aí fazer uma escala, porque eu vejo que eu sigo com bastante otimismo, mas eu quero saber o seu lado. O que está acontecendo agora no mercado de trabalho do seu lado, na sua rotina, com vagas, posições? Porque assim, na C-Level Group a gente trabalha com vagas de diferentes níveis, né? Na C-Level Group. Porque a gente tem diferentes divisões para atender cada nível de vaga. Então, tem a C-Level Executive, que vai atender posições de C-Level, e aqui a gente já percebe uma movimentação. Por que aconteceu? Entrou a pandemia, seguraram tudo. A gente sentiu isso na nossa consultoria. Né? Nós estávamos com uma série de posições em andamento, entrou a pandemia, as empresas cancelaram. Peraí, nós não vamos mudar no topo agora. Segura, senta no caixa, vamos ver como é que a coisa fica. E agora, esses movimentos de C-Level que foram represados, C-Level que me refiro, CFOs, CTOs, diretoria, conselho, esses movimentos que foram represados, porque as empresas seguraram ali em pandemia, eles estão voltando com toda a força. Então, isso é um ponto que a gente percebe. Além de C-Level, a gente trabalha na divisão ARPO com posições de especialista, coordenador, média gerência. E a gente tem percebido um aquecimento aqui também, nessas posições, né? Principalmente na área de tecnologia, que a gente já falou um pouco, né? E aí as empresas estão tendo que reinventar benefícios, como é que elas se tornam mais atrativas. E mais do que isso, o pessoal de tecnologia não é só a questão salarial, eles querem entender com quem eles vão trabalhar, qual é o desafio do projeto, qual é a importância desse projeto em tecnologia para aquela empresa. Então, tem N fatores que pesam na decisão de alguém que está em carreira digital. A gente tem percebido um aquecimento também nas áreas financeiras das empresas, principalmente a parte de fusões e aquisições, ou M&A, como chamam. O que tem acontecido? Agora também a gente tem um aumento exponencial no mercado das empresas adquirindo outras empresas. Então, é estratégia, principalmente de empresas da nova economia, de você comprar outras empresas para você crescer de uma forma inorgânica. Então, cada vez mais estão demandando profissionais dessa parte de fusões e aquisições. Está bem aquecido. Especialistas, gerentes de fusões e aquisições, área de pessoas, porque, de novo, e eu adoro falar isso, e eu acho que é meu chavão.
tudo começa e termina em pessoas. Não adianta. Você pode ter o melhor processo do mundo, se você não tem gente, não funciona. Você pode ter a melhor tecnologia, não tem gente, não funciona. Então, as empresas estão se dando conta, assim, ok, nós temos que fazer essa transformação digital, mas vamos trabalhar a cultura para que as pessoas tenham essa mentalidade, como é que a gente traz pessoas que estão aderentes a esse movimento que a gente quer fazer nas empresas de transformação. As empresas estão agora entrando, segurou tudo e agora elas estão acelerando para entrar numa transformação. A gente tem sentido super aquecido. Recesso lá não vai ter também, não. Não vai ter? Não, eu brinquei com o pessoal, falei, olha, acho que até, de repente, dia 24, meio-dia, a gente para. Se tudo correr bem. De repente. E se as shortlists tiverem sido enviadas também, de repente a gente para. Legal. E você sente esse achatamento salarial ou você acha, como que está nesse sentido para vocês? Então, os dados de mercado apontam esse achatamento, né, Thaís? Isso é uma realidade. Como a gente trabalha em posições de especialista e acima, a gente não está sentindo isso tanto na consultoria. Pelo contrário, alguns especialistas que a gente tem trabalhado estão num nível mais alavancado salarial. Por exemplo, essa parte de M&A, pessoas e cultura, vendas e marketing, principalmente marketing digital. Sim. Então, a gente está com salários mais alavancados, sim. E a gente tem percebido que os profissionais que sabem se posicionar, que estão entrando nesse movimento de transformação, eles estão tendo poder de escolha. Tá? E esse poder de escolha, eu me refiro assim, tem acontecido das pessoas participarem do processo seletivo, elas estão engajadas e ali na etapa final, na proposta, fala, não, peraí, eu vou pensar mais um pouco, e aí volta para a empresa atual, recebe uma contraproposta, um outro plano para 2022, e a pessoa acaba escolhendo e optando em ficar. Entendi. E você acha que a pandemia trouxe melhorias, falando em termos do profissional? O que trouxe para você, Bruna? Todo mundo se transformou na pandemia. O que aconteceu contigo, tu como comigo? Pessoa e profissional? Já aproveita e traz aqui, conta um pouquinho da sua história também. De verdade, não foi muito simples. Acho que não foi simples para ninguém, né, Thaís? Essa história, assim, todo mundo no mesmo barco é uma grande lorota. Todo mundo na mesma tempestade pode ser, no mesmo barco não. Então, assim... Eu gostei disso. Então, assim, foi um período super difícil, bem desafiador. Eu tive um processo de burnout mesmo, tá? Tive que entrar com medicação para ansiedade, porque para mim foi enlouquecedor conciliar as questões de casa com questões de trabalho também. E eu sempre tive muito forte esse drive de trabalho. Eu tenho uma filha de 8 anos. A idade do meu filho. Mas ainda demanda bastante esse negócio de aula online, de tudo. Demandava. Sim, demandava bastante. Então, assim, foi um período super desafiador. Mas, por outro lado, me deu a oportunidade de aprender muita coisa diferente, né? Que antes, talvez, não que eu tivesse um movimento de acomodação, mas eu pude aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, a ser mais produtiva trabalhando remotamente também, a conseguir fazer em menos tempo coisas que antes eu levava um tempo maior. Então, acho que teve esse aprendizado com a pandemia. E a valorizar coisas pequenas, Thaís. Acho tanta coisa pequena, valorizar, sei lá, você respirar sem máscara, valorizar você ter a liberdade de ir e vir, de correr num parque, de voltar, de ir num local que você quer. Eu acho que a pandemia trouxe isso de certa forma para mim, e as pessoas com quem eu converso falam que isso trouxe, em maior ou menor grau, um monte de aprendizado. De jeito nenhum a gente queria ter passado por isso, mas agora, quando eu olho essa trajetória, eu me sinto muito mais forte. Muito mais forte. Eu acho que daqui para frente a gente segue muito melhor. Perfeito, perfeito. Me lembrou de um exemplo, né? Você malha, né? A gente estava falando até de malhação. E tem como que é aquele negócio da pirâmide invertida, que você começa a malhar com peso super alto, né? Que você não consegue. E depois diminui a carga. Então é mais ou menos isso. Você começa na pandemia, né? De repente vai para casa, criança em casa, sem ajuda, não tem nem a pessoa que te ajudava ali nos afazeres também tá isolada, e você tem que dar conta de tudo aquele peso nas suas costas. E de repente as coisas vão se resolvendo e você fala, nossa, tô me sentindo tão forte, né? Porque daí o peso diminui e o seu cérebro fala, nossa, agora sim faria isso até 2 vezes mais rápido. Sim.
ir melhor, porque estou me sentindo leve. Eu acho que... E essa é até mais uma tendência que eu ia comentar, quando a gente fala em tendências no mercado de trabalho, Thaís, que é a questão da saúde mental e do work-life balance mesmo, do equilíbrio entre a tua vida pessoal e a tua vida no trabalho. Como eu escuto dos candidatos perguntas como, tudo bem, a vaga parece interessante, essa posição parece legal, mas como é que é a cultura dessa empresa com relação ao equilíbrio de vida pessoal e vida profissional? Porque, olha, Bruna, nesse momento eu não estaria tão disposto a ter reuniões até 11 horas da noite, a trabalhar sábado e domingo, eu estou num outro momento de vida. Então, as pessoas têm trazido essa reflexão na mesa, né? As pessoas não estão mais dispostas, é claro, vai depender muito do momento de carreira de cada um e das ambições de cada um. Mas eu tenho ouvido muito essa preocupação com o equilíbrio vida pessoal e vida profissional. E o tema saúde mental, a gente sabe, está na pauta de todas as empresas. Porque elas viram seus profissionais adoecer. Elas viram as pessoas se estressarem, entrarem no síndrome de burnout. E a gente sabe que pessoas saudáveis e felizes produzem mais e melhor. Então, nada mais justo do que a empresa se preocupar com estratégias para estar trabalhando a saúde mental das pessoas. Perfeito. E isso é outra tendência, a gente vai ouvir muito, anos a fio sobre Nossa, isso. eu dei muita entrevista falando, a pauta surgiu sobre saúde mental, burnout, síndrome do impostor. Nossa, eu falei com muita gente e vi muitos profissionais em extremo sofrimento. Então, eu acho que esse componente do salário emocional, que é aquilo que você não consegue quantificar, tipo, eu não sei, você consegue dizer quanto vale você levar e buscar a sua filha na escola? Você ir lá levar, buscar? A gente não consegue dizer quanto vale, 1.000, 2.000, 3.000, às vezes é incalculável. E os profissionais estão muito mais presentes para isso. E eu vejo pelos meus assessorandos, no sentido até de recusar algumas propostas ambiciosas em termos de pacote de remuneração. É como se eu estivesse falando não, ok? Eu estou dizendo sim para mim, sim para minha saúde e estou dizendo sim para a minha família. E a pandemia fez com que eu entendesse que esse sim que eu digo hoje, ele não tem preço. Porque eu não preciso mais ter 2 carros, eu não preciso mais comer cada dia num restaurante mais gourmet que o outro. Aprendi, inclusive, que eu gosto de cozinhar, meu novo hobby é gastronomia. E essas coisas simples, né, que eu antigamente nem percebia, elas são essenciais e elas também não têm preço para mim. Então, vejo uma grande transformação e vejo que as empresas que tiverem mais essa consciência do que realmente está importando, são empresas que serão mais competitivas. Para mim é demodê uma empresa que faz reunião 10, 11 horas da noite. E tem muito, Ou Thaís. que fica, né, final de semana. Claro que dependendo da área, você tem que trabalhar, você tem que socorrer. Eu, inclusive, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Tu sabe, né? Eu sou meio... assim, tô trabalhando, tô me divertindo. Não sei, minha vida social é praticamente no trabalho. Mas eu tenho me cuidado porque era mensagem no WhatsApp para o time de noite. E meu time já sabe que não precisa responder fora do horário. Mas às vezes só o fato de chegar, eu falei, nossa, eu tô cansando as pessoas não descansam. Então eu falei, não, vou jogar agora para um bloco de notas e depois, num horário mais adequado, eu jogo pro grupo. O WhatsApp devia ter uma programação de horário para enviar, você não acha, Thaís? Sim. Porque você tem aquele clique assim, vou mandar um WhatsApp agora. Se tivesse uma programação, não, chegar apenas às 8 da manhã, essa mensagem... Pois perfeito. Fica uma super dica, né? Exatamente, podia ter não entregue antes de... né? Programar a entrega. Porque eu acho que as pessoas vão ficando ansiosas. Claro que eu até falo, nem veja, deixa ali no grupo, depois segunda-feira. Mas a pessoa vê, às vezes a pessoa também quer tirar aquilo. O que eu penso? Quando eu estou anotando algo, quero tirar aquilo do meu HD mental. Porque se eu fico com aquilo, eu vou ficar pensando várias vezes. E daí eu quero ser produtivo. Falo, não, quero tirar, deixa para eu não precisar mais pensar, já está resolvido ali.
E daí as pessoas se perdem nisso, né? Muita tecnologia. Agora, eu não consigo entender uma empresa que tem essa cultura de tipo assim, eu quero você 20 horas por dia, e você gente. Tem, claro, a gente não pode Você está adoecendo pessoas, você está acabando com sonhos, você tá um pai, uma mãe, você está interferindo até na função parental dele. Então, como que pode? O que essas pessoas pensam? E eu vejo, por um outro lado, que às vezes é ignorância. Porque se a gente for olhar a ciência, se a gente for olhar a pesquisa, se a gente entende minimamente de saúde mental, a gente vai perceber que o ser humano, o profissional, ele é muito mais produtivo se ele consegue ter uma boa qualidade de vida, se ele come bem, se ele se exercita, se ele é feliz, se ele tem relacionamentos saudáveis. Como que as empresas não entendem isso? E se a pessoa não consegue dar vazão nas suas entregas naquele período de trabalho, alguma coisa está errada. Sim. É isso que as empresas precisam entender. Alguma coisa está errada se você não consegue dar vazão naquele período que você tem para trabalhar. Tá? Agora, claro, se você, tô a fim de compor um artigo, tô inspirada nesse sábado, nesse domingo, fica à vontade. Fica à vontade, mas não vai convocar a tua equipe para uma reunião no sábado às 3h ou no domingo, isso acontece? Antes do Fantástico. Não, me fala, isso acontece porque tá tão longe do meu mundo. Você tem visto isso? Agora, papo reto e honesto. Sim, papo reto e honesto. A gente tá fazendo um mapeamento para uma posição de recursos humanos, de head de recursos humanos na área de people e cultura, e eu estou conversando com algumas pessoas para compor esse mapeamento para um cliente que pediu para a gente, mapeamento de mercado. E conversando com essa executiva de RH, ela falou, olha, Bruna, a empresa é boa, o negócio é interessante, eu me sinto desafiada, mas tem um porém aqui. Eles marcam reunião 8h. Eu sou solteira, eu não tenho filho, não tenho marido, mas isso não... É como se a empresa tivesse esse olhar de, se ela tivesse um filho, talvez a gente abrisse mão. Não sei, ela tentou dar essa... Tipo assim, já que ela... Mas ela tem o tempo dela, ela tem a vida dela. Tá disponível. E ela falou, eu não dou mais conta disso. Eu quero ter a minha vida social, eu quero ter minha vida pessoal, não dá para ficar dando conta dessas reuniões até tarde da noite. E assim, é uma empresa que está num crescimento exponencial, muitíssimo acelerado, é uma empresa da nova economia, uma fintech. E a empresa entrou com um bônus super agressivo para ela, né? E esse bônus super agressivo, ela vai recebendo uma parte a cada ano durante 4 anos. É uma bolada, é considerável. E ela tá nesse momento assim de, eu vendo a minha saúde mental e o meu tempo para receber essa bolada daqui a 4 anos, ela tá no primeiro ano de empresa. Ou o que eu faço agora? Ou abro mão de toda essa grana em prol da minha saúde mental. Porque se em 1 ano ela já não está aguentando essa pegada, pensa ficar mais 3. E o que você faria numa situação, você, Bruna, faria? Você tentaria negociar com a empresa? Você, tipo, venderia aí suas horas e depois faria outra coisa, empreenderia? O que você faria, assim, Bruna? A minha sugestão, assim, Thaís, acho que o primeiro ponto é você conversar na empresa, tá? Com relação à tua disponibilidade de tempo. Olha, minha disponibilidade de tempo é X. Claro que, eventualmente, se a empresa precisar, se for uma coisa extraordinária, a gente ajusta a agenda e faz essa entrevista 8h. E tá tudo bem, só que não dá para ser algo rotineiro. Então, definir esses pontos com o seu gestor imediato é importante. Só que tem uma coisa nessa história, Thaís. É aquela frase célebre que eu já nem lembro quem falou, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, se isso é cultural, isso está enraizado nas pessoas, naturalmente a própria organização vai tirar esse profissional dali. Porque daí não tem fit cultural. Não tem fit cultural, isso. Não deu fit cultural porque ela não queria trabalhar 8h. Uma posição difícil, delicada. Quantas empresas a gente conversa, essas que estão em um movimento super acelerado, startups, e que acham muito bonito esse discurso do trabalho enquanto eles dormem. E esse trabalho enquanto eles dormem, ok. Até coloco minha meia culpa, né? Porque eu louca aqui já tive minha fase que eu acordava 4h com o computador do lado. Começava a trabalhar, mas por quê? Porque eu curtia o silêncio, né? Eu gosto do silêncio.
Mas também às 9 horas eu ia para academia e também que ninguém me incomodasse. Mas isso tem acontecido? O profissional que trabalha, assim, ele pode ter essa flexibilidade de sair no horário comercial? Ou a empresa espera que ele trabalhe o horário comercial, horário noturno e talvez final de semana? Depende muito da cultura de cada empresa, tá, Thaís? O que a gente tem observado, e foi outro aprendizado com a pandemia, não tem mais essa coisa do controle das Sim. 8 às 6. Agora é sobre as entregas. Então, se você quer ir para academia às 3 da tarde, desde que as tuas entregas estejam em dia, que você responda as coisas no tempo, tá tudo bem, tá? Agora, as empresas, elas têm exigido, principalmente essas que estão em aceleração da nova economia, uma carga de trabalho muito maior, que são essas reuniões extraordinárias, isso que a gente estava conversando agora. E aí o profissional que de repente às 6 da tarde fecha o seu laptop, estando em casa, está lá, fecha o laptop, o cara trabalha pouco. Ele nunca responde o WhatsApp depois das 6. Ele é mal visto, Exatamente, o cara que não responde o WhatsApp entendo. depois das 6. Entendo. Ele é mal visto. Entendo. Então, Entendo. uma sugestão, a hora que você está buscando recolocação, a hora que você está olhando para o mercado, entenda a cultura dessas empresas que você vai mirar. E seja honesto com você e com a própria empresa, porque senão lá na frente não vai dar o fit cultural. Tá? Agora, tem formas e formas de se perguntar, né? Porque... e falar desse equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, porque dependendo do jeito que você pergunta, pode soar que você não está afim de trabalhar para o entrevistador. Você é descartado ali mesmo. Então é muito mais entender como é que a empresa vê essa questão da saúde mental, como é que a empresa olha e cuida dos funcionários nesse equilíbrio vida pessoal, vida profissional, se é comum terem reuniões fora do expediente ou não, normalmente as reuniões são no horário do expediente, como é que isso funciona, tentar entender bem. Perfeito. E não na primeira abordagem, porque o que eu falo para os meus clientes, todo mundo fala, Thaís, é legal levar uma lista de perguntas na entrevista, Thaís, o que eu pergunto? Eu falo, olha, é legal você realizar algumas perguntas, você inclusive deve para mostrar fazer interesse, isso, né? Claro. Só que primeiro, a sua função é primeiro encantar o recrutador. O recrutador tem que amar e conhecer a profissional ou profissional incrível que você é. Depois, quando já está evoluído no processo, passou primeira entrevista, segunda, é hora de você realmente entrevistar o recrutador. Mas também tem gente que fala, eu posso perguntar qual que é a taxa de reembolso do plano de saúde da isso empresa. Na primeira entrevista é tão... E daí isso é frustrante, porque você fala, a pessoa, ela só quer receber, né? Ela só tá preocupada. Ela não tá nem perguntando o desafio como um todo, para onde a empresa vai, o que a empresa ambiciona de estratégia, ela tá preocupada com o reembolso do sei lá. Exatamente. Aquele benefício pititinho. E daí acaba sendo um tiro no pé, porque você vai falar, nossa, mas achei que era um profissional tão incrível, porque que tá tão preocupado com isso? E a gente já descartou candidato justamente por isso. Porque ao invés de vir com essas perguntas com relação ao negócio, à própria cultura da empresa, a pessoa estava apegada a entender as minúcias do benefício, do valor do vale-refeição, sabe? Para posições de gerência, de coordenação. Sim. Então isso não fez nenhum sentido. A gente falou, não, esse cara não está interessado. Esse cara ou essa cara, tá? Essa pessoa não está interessada nessa posição como um desafio. Ou de repente eu lembro que eu entrevistei uma pessoa para trabalhar comigo. Eu fiz 2 entrevistas. Falei, olha, pesquise sobre a empresa, veja o que a gente faz. E depois eu chamei para tomar um café presencial. E daí eu falei, nossa, você conheceu, né? Viu que a gente... Ela, sim, vocês trabalham com arquitetura. E daí eu falei, eu ia falar, parecido, mas nem parecido né? Daí... Não. Mas de onde ela tirou isso? Não sei. Eu não quis dizer, eu fiquei tão frustrada que acho que assim, Não, isso que você falou, pesquise, não adianta nem falar. E daí eu não tinha muito o que falar, não podia nem dizer que era parecida, porque são áreas completamente diferentes. Candidato, se você está participando de um processo seletivo, se você tem a oportunidade de saber para qual empresa é esse processo seletivo, a gente não precisa nem pedir. Pesquise, estude, veja as últimas notícias que saíram sobre essa empresa, veja, no mínimo saber o que ela faz, mas vá mais além.
né? Como tem sido os resultados até agora, quem são os principais lideranças. Gente, internet é um mundo, tá tudo ali. Você dá um Google, não tem desculpa mais. Exatamente. É imperdoável a pessoa não vir sem ter feito essa pesquisa prévia da empresa para a qual ela está sendo entrevistada. E eu vejo que muitos profissionais também participam de vários processos seletivos e chega uma hora que eles se confundem. Não, só essa vaga é para empresa A ou para tipo empresa assim, B? Será que não era? Ai, desculpa, é arquitetura, é a entrevista que eu tenho na sequência. Talvez tenha sido isso, né? Provavelmente. Ou ele se desanima, porque muitos profissionais também, isso fazendo uma meia-culpa, porque eu vejo o outro lado, né, do ponto de vista do profissional. Ele é tão maltratado que às vezes ele faz a entrevista, ele espera 2 horas, ou a pessoa não o trata como um ser humano, erra o nome dele também, a área dele, erra a vaga. Eu conversei com uma pessoa esses dias que foi participar de uma atividade e foi esquecido dentro de uma sala. Então a pessoa apagou a luz, deixou o candidato lá, foi almoçar e o candidato ficou lá, tipo assim, esperou 3 horas até que alguém encontrou ele perdido e ele não sabia o que fazer, quer dizer, com fome, porque a pessoa tinha ido almoçar. Então, às vezes, ele tá tão decepcionado que ele fala, que se dane, eu não vou mais nem estudar. Só que, às vezes, esse que se dane dessa determinada entrevista foi a chance da vida dele. Então, nesse ponto que eu tô sempre dizendo para os meus assessorandos é que a gente precisa ter essa resiliência de entender que é necessário, que existem empresas diferentes e que no mesmo dia você pode fazer uma entrevista com alguém que não sabe seu nome, mal leu o seu currículo, mas de outra forma você pode fazer uma entrevista com alguém disposto a te ouvir, a conhecer sua essência, que vai te dar uma atenção melhor, que vai te tratar à altura do profissional incrível que você aí é difícil, porque tem muita decepção nesse meio. Você sabe que os nossos colegas, às vezes os recrutadores, existem também níveis de recrutadores, aquele mais júnior, aquele que manda uma mensagem pronta para todo mundo, que confunde horário, né, que esquece a pessoa na sala, que faz a entrevista online e não liga a câmera, né, o profissional fica falando com uma tela preta, nem sabe se é uma pessoa real ali. Então, é difícil também para o profissional em recolocação. E eu achava, até um tempo atrás, que isso só acontecia com posições de base. E hoje, assessorando executivos, eu fico de arrepiar cada história que eu ouço, assim, no sentido de falta de consideração, de profissionalismo, e às vezes com profissionais C-level, sêniores, profissionais que, inclusive, hoje você está entrevistando, amanhã ele pode contratar o seu serviço, e mesmo assim, a pessoa, ela acaba não sendo tratado adequadamente, né? Então, é importante também, mais uma informação importante até para as empresas estarem mais conscientes disso, que é a imagem dela. Que os candidatos possam ter resiliência para lidar com isso, porque acontece, é mentira dizer que não acontece. Acontece, são pessoas que estão conduzindo esses processos seletivos, pessoas são pessoas, às vezes elas esquecem o candidato, às vezes elas são inadequadas, você vai fazer o quê? Então o candidato tem que ser resiliente, mas as pessoas que conduzem esse processo, os recrutadores e a própria empresa, a gente tem que ter uma consciência muito grande da experiência desse candidato com a gente. Porque como você falou, Thaís, amanhã esse candidato está nos contratando. E o mundo está sempre girando e o mundo está sempre dando volta. Então, assim, nós como headhunters lá na C-Level, qualquer pessoa que me aborde pelo LinkedIn, estou buscando recolocação, quero bater um papo para entender mercado, de verdade, eu retorno. Eu faço questão de dar esse retorno. E ok, às vezes a agenda está cheia, mas nós vamos marcar um espaço e vamos conversar. Por quê? Porque amanhã eu posso ter uma posição em que essa pessoa possa ser um candidato interessante para mim, ou amanhã ele pode estar levando a minha consultoria para a empresa onde ele se recolocar porque ele teve uma experiência legal com a nossa consultoria. Mas assim, tem histórias que é de arrepiar o cabelo. Já aconteceu com a gente, né? Então, o nosso cliente pediu a agenda com o candidato tal, sei lá, segunda-feira, 15h. Legal. Mandamos o convite e o cliente esqueceu o candidato lá na sala virtual, entendeu? O próprio cliente não entrou lá para atender. Aí o candidato na hora já manda um WhatsApp pra gente e fala, tô aqui, o cliente não entrou. E a gente vai atrás para entender o que aconteceu. O cliente, meu Deus, tinha esquecido. Enfim, agenda e pessoas. O candidato tem que ser resiliente, mas cabe a nós também, recrutadores,
E as empresas também temos um máximo de respeito com essas pessoas que são os talentos, vão ser talentos que amanhã vão estar aqui dentro da minha empresa também, né, Thaís? Perfeito. E uma coisa que eu acho que é legal reforçar, principalmente para quem está em processo de recolocação. O recrutador, normalmente, ele não te olha como um oponente. Ele tem o maior desejo do mundo de te acolher e que você seja aquele talento que ele está buscando para aquela vaga super difícil que ele está trabalhando, né? Então, entra mais relaxado na tua entrevista, conta a tua história, mostra a tua vulnerabilidade, porque a gente está muito mais interessado em entender quem você é e a gente está muito interessado também que você tenha fit para essa posição que a gente vai te apresentar. Perfeito, perfeito. Adorando! Ô, Bruna, mudando totalmente de assunto. Se você fosse indicar um livro para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que livro você indicaria? Um livro assim que a maioria dos profissionais deveria ler. Qual dica de leitura que você traz? Então, vou puxar um livro que é de um autor aqui de Curitiba. Ele fez um consolidado de estudos para falar, mostrando uma série de pesquisas, como muitas vezes a gente tem a visão errada sobre o que faz realmente uma pessoa ser feliz. E eu acho que é um livro que se aplica à sua carreira, se aplica a você criar uma cultura corporativa voltada a ter pessoas mais felizes, porque, de novo, pessoas felizes, saudáveis são aquelas que produzem, rentabilizam, fazem as coisas melhores. Eu gosto do livro A Ciência da Felicidade, do Luiz Gazili, você deve conhecê-lo. Sim, e certeza que ele vem pro podcast, porque eu já gravei muito com ele. Eu conheço pessoalmente, vou te apresentar, tenho super então. admiração. A hora que você quiser, ele é uma pessoa extremamente acessível. Eu já fiz bastante coisa com o Luiz. E tem o livro dele, agora ele acabou de lançar outro. É incrível mesmo. É muito gostoso, porque você vai lendo um estudo de cada vez, um capítulo de cada vez, é algo muito leve e você vai tendo insights. Tem um outro livro também do Gazili que fala da ciência das vendas. Que é justamente assim, como a gente pensa errado a forma de comissionamento das equipes. Sim. E como você pode ter, de um jeito mais inteligente, formatos de remuneração que mantenham as pessoas mais felizes e saudáveis. São duas leituras. Eu já até conversei sobre isso com ele e os estudos nos surpreendem, né? Porque o profissional, ele gosta de ter uma previsibilidade. Então, o valor fixo de remuneração, ele é bem importante. Tem empresa que fala, não, eu quero sangue nos olhos aqui. E a pessoa é importante para ela poder programar a vida. Isso trabalha a segurança dela, que é algo bem importante aí nos estudos de felicidade. E outro que eu amo, Thaís, que é 21 ideias para o século XXI. Esse que eu é não do conheço. Yuval Harari. Yuval Harari é um pensador, ele é de Israel, historiador. Sim. E ele traz a luz da história para onde a humanidade está caminhando. Também você pode ler por capítulos, né? Então vai ter um capítulo dele que vai falar, por exemplo, sobre terrorismo. Da onde vem o conceito de terrorismo, por que globalmente a gente tem que estar preocupado com isso ou não. Então é super interessante. 21 ideias para o século XXI. Perfeito, amando. A gente já tá chegando aqui no fim, nossa, passou muito você tá vendo rápido. Quanto tempo a gente tá aqui falando? Tá quase 1 hora. A gente começou, eu falei, Thaís, eu não vou ter 1 hora de assunto. Não, se deixar vai 2 horas. Você que tá assistindo, o que você tá achando? Inclusive, você que assistiu até o final, quero te honrar, tá? E quero te conhecer. Você que chegou até o fim desse episódio. Então, eu vou colocar uma palavra-chave. A palavra hoje é plena. Então, digita #plena para eu entender aqui. Deixa nos comentários, não sei onde você está vendo, se é videocast, podcast, que eu quero te conhecer. E a Bruna vai estar de olho também, hein? Bruna, C-Level faz recrutamento para executivos. É uma maneira de você aí mostrar que você é uma profissional ou um profissional diferenciado. Bruna, legal, encaminhamentos para o fim. A gente está encerrando. O que você deixa de mensagem? O que você gostaria de trazer, de colocar? O que eu não te perguntei e que você acha necessário falar aqui no último minutinho aqui dessa gravação? Gente, acho que a gente falou sobre tanta coisa. Deixa eu ver alguns notes aqui que eu puxei para não deixar de falar. Eu acho que
ponto-chave assim, a tua carreira é 100% tua responsabilidade, não delegue isso para ninguém, cuida com carinho. Se você está trabalhando em recolocação, tudo que a Thaís sempre fala, né? Se engaja no LinkedIn, pesquisa as pessoas, cuida da forma como você vai se apresentar, conta a tua história no formato de storytelling também, que é como a gente, né, como os recrutadores gostam de ouvir. E principalmente que competências que a gente sempre escuta as empresas, independentemente da posição que a gente trabalha, sempre elas aparecem. Resiliência, comunicação, senso de dono, o quanto aquela pessoa se apropria daquele trabalho como se fosse seu, daquela empresa como se fosse sua, e agilidade de aprendizagem, porque agora sim as empresas não têm mais tempo, o mundo está em constante transformação, você conseguir estar sempre reaprendendo, aprendendo coisas novas é essencial. Sempre nos pedem para encontrar essas competências comportamentais dos candidatos. Perfeito. Gratidão, Bruna. Gratidão minha. Espaço tá aberto, né? A gente tem feito aí alguns vídeos. Sempre adoro bater o papo com você. Aprendo demais. Seu conteúdo é muito rico. E gratidão você que veio até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar seu comentário, sua dúvida, a palavra-chave, hein? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Foi um prazer ter você aqui. Tchau, tchau. Até mais.